Boa noite, muito boa noite a todos e a todas, amigos e amigas do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, do YouTube, de todas as mídias que a gente participa. Pessoal, hoje a gente tem uma convidada especial, que é uma pesquisadora, eu já vou chamar ela, é uma pesquisadora, ela é uma microbiologista. Depois nós vamos explicar o que ela estuda, o que ela pesquisa, e ela vai nos ajudar hoje com a grande pergunta, a grande interrogação que a gente tem na cabeça em relação aos medicamentos para prevenção do Covid-19. Porque sabe, quem não sabe fica sabendo hoje que muita gente está procurando um desses medicamentos que a gente vai discutir nas farmácias, pedindo diretamente para a gente prescrever. Muitos pacientes, muita gente está pedindo, e ela vai também nos ajudar a decifrar essa necessidade. Nós já conversamos aqui, só para relembrar vocês, com dois médicos, uma farmacêutica, uma psicóloga. A gente está fazendo toda semana um bate-papo na tentativa de instruir vocês, tirar as dúvidas, que no final a gente abre espaço para perguntas, para comentários. Aqui é um debate, ninguém é dono da verdade. Eu acho que a gente tem que, todo conhecimento, compartilhar esse conhecimento, e esse é o objetivo da live, esse é o objetivo de trazer essa pesquisadora, que é a Mariana Del Corso, que eu já vou chamar, também vou chamar o meu amigo Luciano, que sempre está conosco, e eu queria dizer que nessa semana a gente ficou sabendo, né, de algumas notícias a nível mundial. Infelizmente, o Brasil tem um número assustador de casos. O Brasil tem um número assustador de mortes, infelizmente, em relação a essa doença que está apavorando todo mundo, né? Então, quanto mais conhecimento a gente tem sobre ela, mais a gente vai transmitir para vocês, no intuito de te dar segurança e como agir, né? Esse é o objetivo dessa live. Olha, pessoal, mais de 50% dos casos do mundo, não é na América do Sul, é do mundo. Mais de 50% dos casos confirmados do mundo estão em dois países, Estados Unidos e Brasil. Olha só, nós estamos caminhando para um número muito alarmante, que nos preocupa muito. E, sabe, depende da gente. Aquelas medidas simples que a gente tem que ter de usar máscara, usar o álcool gel e o distanciamento, 1,5 m, 2 metros de cada pessoa, é fundamental. A gente precisa fazer isso. Infelizmente, a gente tem observado, como foi dito aqui há 2 semanas atrás, que o pessoal não tem seguido. Muita gente usa máscara aqui, o nariz de fora, outros usam no queixo, outros nem usam. A gente fica triste. Eu, como médico, fico triste de ver a população não seguindo essas recomendações. Precisa de uma medida mais enérgica para que essas pessoas não façam isso, porque acaba contaminando as outras. Isso é muito ruim, é muito triste. Essa semana foi um pouco triste para mim, porque o meu consultório, eu não sou especialista, sabe, que eu faço cardiologia, mas que os pacientes me ligaram. Teve um que foi internado na UTI, outra ficou feliz porque estava tendo alta, e me ligaram, mandaram mensagem para mim, contando, e a gente fica muito triste de saber que tem tanta gente assim, e infelizmente essa doença vai contaminar mais gente, vai infelizmente causar mais mortes. Isso a gente não quer.
E muita coisa a gente pode resolver a gente mesmo, né? Esse é o apelo que eu faço hoje. Se você tem que sair, tem que trabalhar, faça as coisas certas, use máscara, leva um álcool gel ou álcool 70 no bolso, na bolsa, e tenha o distanciamento maior possível, sim. Se você trabalha no comércio, vai no banco, respeita as normas, as regras, todo mundo. E quem não está usando máscara, chama atenção, né? Essa pessoa, toma a distância dela, porque ela nem merece a sua consideração de você ficar perto dela e é perigoso, né? Então, chame atenção. E para quem tem algum caso conhecido que já teve contato, daí tem que tomar as medidas, procure um médico especialista que possa realizar o exame, que possa isolar a família, as pessoas que tiveram contato. Só assim nós vamos conter isso. Nós já falamos também da vacina, né? Que até essa semana teve uma notícia boa, que a gente procura também trazer notícias boas aqui, porque o noticiário que a gente escuta por aí é só notícia ruim, né? Mas tem uma terceira vacina na corrida, são mais de 100 vacinas testadas, sendo produzidas, sendo testadas no mundo inteiro. 2 estão sendo testadas no Brasil, as que estão mais na frente, e tem uma terceira nos Estados Unidos, que está na terceira fase, que lá vai testar muita gente, se eu não me engano, mais de 20 mil pessoas aqui, essas do Brasil, uma vai testar 9 mil pessoas. Então, a gente torce para que antes do final do ano a gente tenha essa vacina, mas enquanto não tem, nós precisamos nos cuidar e também confiar no que os médicos falam, né? Aqui vai uma crítica minha, uma crítica em relação à Organização Mundial da Saúde. Eu acho que eu gosto muito, acho que as pessoas lá são competentes, mas poderia ter um médico à frente da Organização Mundial da Saúde e também poderia ter um médico à frente do Ministério da Saúde aqui no Brasil. Nós perdemos um médico excepcional, que é o Dr. Tait, Nelson Tait, que saiu com um mês. Nós perdemos ele. Ele é um crânio, é um gênio. A gente poderia ter aproveitado mais ele. O Mandetta também fez um bom trabalho, e a gente precisa de um médico à frente. Fazendo uma crítica aqui construtiva para o governo federal, eu tenho bastante coisa que o governo está fazendo direito, não sou a favor nem contra, só uma crítica construtiva. A gente também não pode ficar calado. Põe um médico competente lá, para que ele possa contribuir mais na parte científica com o Brasil, com a população brasileira. Bom, gente, eu queria, então, chamar primeiro o nosso grande companheiro de live, Luciano Malpelli. Luciano Malpelli, olha, ele está chique hoje, está de blazer. Boa noite, Luciano. Boa noite, doutor Caio. Boa noite, todo mundo, os amigos, amigas. Estão chegando bastante gente aqui, está chegando bastante gente. É um prazer, mais uma vez, estar aqui. Eu sempre falo isso, né? Porque é sempre uma honra estar aqui com o doutor Caio e com os convidados e as convidadas do doutor Caio, né? Falando de temas muito importantes para a saúde. E aqui eu estou tentando pilotar a nave, como eu sempre falo, né? Uma brincadeira de sempre. Às vezes dá algumas confusões, a gente desliga alguns aparelhos, mas sempre dá certo. Antes de mais nada, eu quero passar aquele recado de sempre para quem está chegando e para quem vai chegar, né? Porque isso vai ficar tanto no YouTube, no canal do YouTube Dr. Caio, como vai ficar também aqui no Facebook, né? A ideia é que vocês que estão assistindo e acharem que está muito pequenininho, assistir no celular dessa forma vertical, eu sugiro para vocês deitarem o celular
e poder assistir, aí vai conseguir ver melhor a tela, né? E aí vai conseguir também participar, mas aí podem me perguntar, Luciano, mas aí eu quero mandar as perguntas, como é que eu faço? Aí você volta para o sentido normal do celular, digita as perguntinhas, dá os OKs e seguimos em frente, tá? As perguntas estarão sendo lidas, serão respondidas pelos participantes, por Dr. Caio, pela pesquisadora Mariana, que estará com a gente daqui a pouco. Ok? Esse é meu recadinho de sempre. Uma boa live para vocês e até daqui a pouquinho eu estou de volta. Vamos chamar, então, o Dr. Caio vai fazer o convite aqui da pesquisadora Mariana. Vamos trazer ela aqui para a tela e eu vou me despedindo, tá? Um grande abraço para vocês. Obrigado. Obrigado, Luciano. Agora eu queria chamar a Mariana. Boa noite, Mariana. Olá, boa noite, doutor Caio. Boa noite a todos. Muito obrigada. Mariana, se você me permite, eu vou ler um resumo do seu currículo, para não ficar muito longo, né? Mariana Cruz Del Corso é graduada em bacharelada em licenciatura em Ciências Biológicas também, pela PUC de Campinas, mestrado em Biologia Celular e Estrutural, com a área de concentração em Biologia Tecidual pela Unicamp. A Mariana é uma pesquisadora. Mariana, já provocando a tua especialidade, eu queria compartilhar com o ouvinte, né, quem está ouvindo, os amigos e amigas do Face, das mídias sociais, que você estuda e pesquisa um mundo à parte, né, do que a gente vive, porque é um mundo que a gente não vê. Tanto é que esse vírus ninguém está vendo, né, ele está mudando o mundo, causando problemas de saúde na economia, no mundo inteiro, e a gente não vê. E também fui lá e busquei, né, lembrei, né, da faculdade, algumas aulas que eu tinha, em relação às bactérias que a gente tem. E se eu não me engano, a gente tem 10 trilhões de micro-organismos, de bactérias no nosso organismo. Isso é verdade, Mariana? E esse mundo que a gente não vê, o que te levou a estudar e a pesquisar esse mundo que a gente não vê? Então, boa noite mais uma vez, agradecendo o convite, e é verdade, nós temos bactérias que estão na nossa flora, tanto intestinal, quanto são bactérias que fazem o quê? O bem para a gente. Mas só que assim, a taxa de vida dessas bactérias e o modo que elas agem no nosso organismo é controlado. Aí, se há uma descompensação, tem o quê? Alguma doença. Já os vírus são uma outra classe de organismos. Que aí você pode me perguntar, todos causam doenças? Nem todos. Só que alguma mutação ou alguma característica, né, os tornam, como a gente está vendo agora, um organismo assim, porque eles têm uma taxa de reprodução. Então, logo, né, se ele acha um hospedeiro, consegue se reproduzir, né, tem todo, como a gente fala, um ambiente ótimo, temos essa proliferação muito rápida. Mariana, só explicando, porque hoje muita gente me pergunta se esse vírus, o coronavírus, o novo coronavírus, por que a gente chama novo coronavírus, né? Porque lá atrás já existia o coronavírus, né? Foi descoberto há muitos anos atrás, e agora parece que no final do ano passado teve uma mutação, agora eu digo final do ano passado, mutação, e surgiu um novo vírus, entre aspas,
que a gente chama de novo coronavírus. Essa mutação que o pessoal não entende muito, né? O que seria uma mutação? Para explicar para o pessoal. Então, o vírus, ele também tem o material genético. Aí eu vou agora ter que linkar um pouquinho, porque ele pode ser de DNA ou de RNA, certo? Então, dentro nessa partícula invisível, vamos dizer assim, aos nossos olhos, tem uma estrutura que o quê? Que é uma analogia, que é o centro da fábrica, que é o coração da fábrica, né? Se a gente comparar com uma fábrica mesmo. Então, no material genético, ele é como se fosse uma escada. Então, né, temos o corredor e temos os degraus. Nesse degrau, né, temos, vamos assim, no universo micro, ele é enorme, né, só para trazer para um universo macro. Então, essa escada, né, os degraus, ele tem sequências. E a mutação são o quê? Alterações. Ou em vários degraus, ou em um só, mas que podem causar o quê? Vai causar toda uma mudança na minha fábrica. Que aí pode ser tanto, né, para um benefício, quanto para um malefício, vamos dizer assim. Esse universo micro que você fala, né, só falando para o ouvinte, universo micro seria os micro-organismos, né, bactérias, vírus, e o universo macro seria o que a gente vê a olho nu, né, porque você vê também bactérias quando usa o microscópio. Exatamente isso, né, Mariana? Isso, correto. É que a gente fala, o universo micro é aquele que você fala assim, eu não vejo, mas assim, enquanto você não vê, é muito, muito. Aí você tem que usar o quê? Um microscópio especial, que ele aumenta 1000, né, vezes, né? Depende do microscópio. Tem os microscópios que são igual de microscopia eletrônica, que você tem um muito pequeno que você vê assim, né, traz para os olhos, né, para esse universo macro nosso. Então, aí depende, assim, mas eles ampliam, né, várias e várias vezes. Essa pandemia, Mariana, e todos, ela está mudando o nosso estilo de vida. Eu acho que algumas mudanças vieram para ficar, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando a gente ia num restaurante, comida por quilo, ali tinha aquela mesa que todo mundo vai lá e pega e faz o prato e vai almoçar. E vai comer. Pode ser almoço, pode ser janta. E as pessoas conversam ali. A gente sabe agora, está mais batido isso. Porque quem estuda microbiologia como você, tem médico como eu, algum profissional da área da saúde, sabe que as microgotículas, elas vão, quando a gente fala, né, principalmente quando espirra, mas quando a gente fala também, e elas vão, então aquele sistema de self-service que a gente tem costume de ir, se você pensar bem, é uma coisa meio arriscada, né? Porque, vamos pensar antes da pandemia. De repente, alguém começa a passar mal e tem uma diarreia, né? Ou náusea, ou vômito, e não sabe o motivo. E daí você fala, uma intoxicação alimentar. Mas aonde que eu peguei essa intoxicação alimentar? Onde que eu fui? E se for ver, são nesses ambientes ou algum alimento estragado, né? Então, esse universo micro que a gente não vê, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque algumas formas têm que ser, elas têm que ser bem observadas e outras, elas podem ser graves, né? Eu já vi paciente antes da pandemia com diarreia muito
significativa, grave, porque teve uma intoxicação alimentar. Então, você acha, Mariana, que nós estamos mudando esse estilo de vida? Chegou para ficar, mesmo pós-pandemia? Olha, eu acredito que sim, porque são atitudes básicas, mas que a gente, assim, conforme, né, o cotidiano, essa vida, a corrida, a gente foi deixando. Principalmente essa que o doutor levantou, de você estar no serviço, às vezes você está conversando, né? Você está ali com o seu colega, vamos almoçar. Aí você está, né, conversando, e esses aerosóis, essas gotículas vão para o alimento, para a sua mão também, que você vai pegar, né, algum, né, um utensílio para você colocar comida no seu prato, e aquilo fica. E fica também, aí vem o próximo, né? Nessa mesma área que você estava conversando, espalhando, né, essas gotículas, a outra pessoa vem. O que vai acontecer? Ela pode estar em silêncio, mas assim, pode ser o quê? Inalada, pelo canal lacrimal também pode entrar em contato e pode, né, você não sabe se você está, às vezes, com alguma bactéria ou algum vírus também, ou também pode não causar nada e a outra pessoa segue a vida, mas são atitudes que a gente foi perdendo ao longo do tempo e que, vamos dizer assim, é um pouco, mas que serve, né, nessa pandemia para a gente repensar alguns, né, alguns hábitos, tanto que a gente perdeu, quanto que a gente foi assim, foi deixando de lado, principalmente nessa parte de higiene. Ariana, e até uns 15 dias atrás, ainda falando do universo micro, como você se referiu, em relação a esses aerossóis, né? Parece que a palavra certa é com 2 S, aerossóis, não é isso? E há 15 dias atrás, um grupo de médicos, creio que foi lá dos Estados Unidos, que fez uma carta encaminhada para a Organização Mundial da Saúde, dizendo que em ambientes fechados, esses aerossóis que são o vírus, ele fica no ambiente, fica no ar, e que a gente não estava se tocando em relação a isso. Até 15 dias atrás, a recomendação, então, era basicamente as 3 que a gente fala de usar máscara, de higienizar as mãos e distanciamento, mas em ambientes fechados, principalmente se tem alguém sem máscara, né? A pessoa, quando deixa tosse ou espirra, esses vírus ficam no ar e isso chama aerossóis. Até teve uma situação lá nos Estados Unidos que foi um ensaio de uma orquestra que eles ensaiaram num ambiente fechado, tinha ar-condicionado e, lógico, para cantar, para tocar, isso acho que foi em abril, maio, eles não usaram máscara e uma pessoa estava contaminada. E depois foram fazer, várias pessoas ficaram doentes, 2, infelizmente, perderam a vida, e bastante gente ficou doente, e muitos, 90%, fizeram o exame e estavam com o exame positivo. E devido a esses aerossóis que você falou. E como combater isso, Mariana? Bom, essa matéria eu também vi da orquestra, que tinha uma pessoa assintomática, mas que ela estava com o vírus. E também, eles ensaiaram, estavam né, tinham passado álcool, estava no começo da pandemia, máscara, como o senhor mesmo falou, não dá para usar, mas eles estavam o quê? Todos ali, né, fazendo, depois de um tempo, acho que foi uma semana, apareceu um com sintoma, outro com... Quando foram ver, testaram positivo quase todos os membros da orquestra. Então, é isso. Aí, na verdade, foi um comitê
internacional, não foram só os médicos norte-americanos. Foram outros médicos também fizeram abaixo, né, uma carta falando que não apenas as gotículas, né, podem carregar o vírus. Que aí aquela gotícula que tem um certo tamanho dentro dela, né, tá o vírus também. E tem umas gotículas aerossóis que elas são menores. Então elas podem ficar no ar um tempo maior. E aí, por ser menores, né, o ar, tudo, vai deixando elas assim, em suspensão por mais tempo. E como, né, se prevenir? A máscara, ainda nós temos assim, mas você pode perguntar, qual máscara, qual, né, o diâmetro das fibras? Aí, o recomendado são 2 camadas, porque uma tem uma certa... As fibras, né, ficam num certo sentido, a outra, se você sobrepor, vai ficar no outro, então tem maior proteção. E ambiente aberto, muito arejado, né, não ficar em local fechado com muita gente, espirrando, falando, né, que às vezes a gente tinha esse hábito também, de ficar no meio de trabalho, ele tá falando aqui, outro falando ali, aí, né, aquela coisa, mas assim, ter um resguardo maior. Porque ainda, como nós estamos pesquisando, mas ainda é um caminho que, infelizmente, devido à pandemia, né, a gente quer e precisa de coisas mais rápidas. Mas a ciência ainda tem um tempo. Né? Então, para ter a certeza, a gente precisa ter os estudos, mas, assim, não pode também passar por cima de algumas etapas. Bom, na prática, então, Mariana, porque até hoje eu estava numa farmácia e lá o ar-condicionado estava muito forte, estava com frio, né? Na farmácia tinha ar-condicionado, estava bem gelado. E tinha aquela cortina que eles falam na porta, a porta estava aberta, aquela cortina que usa quando você liga o ar. E aí eu pensei comigo ali, é um ambiente fechado, se alguém tivesse sem máscara ali, eu iria sair. Eu acho que essa atitude a gente tem que tomar, né? Se eu chego num ambiente, numa loja, por exemplo, sei que tem ar-condicionado, porque o ar-condicionado, ele circula o ar, então ele vai levar o vírus, vai trazer o vírus. Se nessa loja ou nesse ambiente fechado tem alguém sem máscara lá, é melhor, como diz a população, vazar dali, porque já pensou se ele espirra, se ele está contaminado, aí contamina todo mundo. Então, prestar bem atenção se as pessoas estão usando máscaras e também se o ambiente for fechado. Mesma coisa em ônibus, né? Quando a gente sobe no ônibus, é um ambiente fechado, muitos têm ar-condicionado. O ideal nos ônibus seria a pessoa que anda de ônibus orientar, olha, ou exigir, abram as janelas, né? Porque precisa ventilar. Isso que é a indicação hoje para não ter esse ambiente fechado. Se tiver alguém não usando máscara, também não ficar perto desse alguém no ônibus. Então, todos esses cuidados, infelizmente, a gente está tendo que ter, né, Mariana? Mas a grande pergunta de hoje à noite, Mariana, é sobre os remédios, sobre os 2 medicamentos aí que muita gente quer usar na prevenção. Tem uns médicos que não estão prescrevendo, tem outros que estão, mas vamos segurar um pouquinho, vamos chamar o Luciano para ver se ele tem alguma pergunta para você, antes de a gente entrar nesses tópicos em relação à medicação, que foi o motivo de chamar as pessoas para assistirem, né, em relação à cloroquina, ivermectina. Vamos chamar o Luciano primeiro. Pronto, estou aqui. Vamos dar os boas noites, Dr. Caio. Eu vou colocando aqui e você vai dando boa noite para o pessoal. Vamos lá. Aqui nós temos a Creuza. Seu microfone está desligado, Caio.
Boa noite, Creuza. Muito prazer em tê-la de novo. Adriana, nossa colega de live, aí sempre está conosco. Lúcia, boa noite. Lúcia De Angeli, muito boa noite. A Gigi Santos, também outra amiga, que sempre está conosco. Muito boa noite. Luciano, me ajuda aí que eu não estou conseguindo ver. Como que é? Pode chamar de Ani. Ok, a Anísélia Oyama, dando boa noite. Anísélia, como eu pude esquecer, tudo bem? Boa noite. Christian. O Christian Hilário. Esse é Deixa eu apresentar para a Mariana. O Christian é um ator famoso aqui em Itu. E ele faz mais da parte de comédia. É uma pessoa fantástica. Você tem que vir aqui, Mariana, em Itu, no teatro do Christian, chama Nós Mesmos. E eles fazem lá uma apresentação fantástica. Então, prazer, Christian, tê-lo aí conosco. O Marcos Pires, grande amigo, músico. Marcos é professor de instrumentos com corda, um baixista excepcional. Sandra, um grande abraço. Sandra, um prazer tê-la. Angélica Pedroso, tudo bem, Angélica? Boa noite. Cleusa, minha paciente. Tem muita gente que é amiga e paciente aqui, hein? Essa Neuza Gatti, ela é uma pintora, Mariana, fantástica. Você vê os quadros dela. E não são caros, ela pinta muito bem. É uma grande amiga. Vanesca Majoral, é isso? Grande abraço, prazer em vê-la aqui. Minha amiga de Face, de WhatsApp, muito prazer. A Neuza, já falei boa noite. Alice, que tem um sobrenome alemão muito difícil de falar, melhor de falar. Boa noite, Alice. Essa é a primeira pergunta que está chegando. A Amália Miranda quer saber quando vai chegar o teste em Itu. Alguma informação? Alguém tem? Na verdade, deve ser o teste relativo à vacina, eu acredito, não é isso? Então, os testes para diagnóstico, esse já tem. Agora, a vacina está sendo testada no Brasil, uma a de Oxford e a outra do Instituto Butantan com um laboratório chinês. Essas duas estão sendo testadas no Brasil. Agora, quais as pessoas que vão ser testadas, não sei. São pessoas voluntárias. Marcela Dantas, uma grande amiga e educadora física, ligada ao esporte. Tudo bem, Marcela? Obrigado. Márcia, grande abraço, prazer em tê-la aqui. Elaine, grande abraço, prazer em tê-la. Obrigado pela presença. Elaine Oliveira, prazer também. Eu tenho algumas pacientes que são amigas. E às vezes a gente troca mensagem, tudo, e é muito... Elenir, minha grande amiga Elenir Malpelli, que é casada com esse homem bonitão aí e charmoso. Meu amigo Luciano. Muito bem, vamos muito bem. Vamos trabalhar. Deixa eu mudar um pouquinho aqui a imagem para poder tirar não sei se deve estar acima da pesquisadora Mariana. Vamos para cá. Muito bem. Tá bom. Depois a gente volta para lá.
O Caio Cristiano, ele diz o seguinte: do ponto de vista biologicamente, podemos afirmar que todo vírus mortal para humanidade, desculpa, seria relevante para a evolução, porque se for para se pensar, causa reparos e estragos na sociedade, assim como a peste negra, como foi o pré-curso para o renascimento, né? O impacto que esse vírus causa afeta a humanidade. Isso aí é com vocês. Por favor, Mariana, você que é a pesquisadora, estudiosa. Bom, assim, o vírus, né, como você colocou, ele não, para evolução, né, ele, assim, não seria né, vamos, agora um checkpoint, ou seja, ele não é um ponto para selecionar, mas ele apareceu numa época que nós estamos, né, desenvolvendo tecnologias, não para esse micro-organismo em específico, né, mas nós temos toda uma estrutura, toda uma linha, né, de desenvolvimento. Porém, afirmar que ele surgiu, né, ou ele começou agora assim a se disseminar para ser um agente selecionador, né, que a gente tem, né, a devolução, qual que é o conceito de evolução? Selecionar os mais aptos, né, para, vamos dizer, prosseguir, né, nessa nossa caminhada. Seria, acho que é um pouco caótico eu afirmar isso, porque temos vírus, vão ter outras pandemias, né? Tanto que isso historicamente, que a gente já observou lá, né? Sempre lá atrás, como isso, assim, não é que eu estou sendo vidente, mas isso são fases, né? Como estudamos história, acompanhamos. De quanto tempo? 100 anos vai ter outra pandemia? Ou não, daqui terminando o coronavírus ou durante o coronavírus? Não temos uma data, mas que é né, como a gente acompanhou, por isso que é bom estudar história também, não só biologia, a história também é cíclica, certo? Mas que é assim, ela surgiu neste ponto para ser um processo evolutivo, aí não podemos afirmar ainda, só quando tivermos estudos, pesquisas mais aprofundadas aí, quem sabe esse questionamento pode ser levantado. Eu acho que eu gostaria de colocar também uma ideia, Mariana. Essa pandemia, eu acho que ela está servindo também para que os cientistas, os pesquisadores como você, os cientistas, eles desenvolvam algo para diagnosticar, para tratar e para fazer uma vacina mais rápido do que antigamente. Porque essas vacinas que estão surgindo, elas têm tempo recorde, né? E na ciência e na medicina, tudo é mais lento, e foi até essa pandemia. E eu acho que a descoberta genética, como você falou, do vírus, do micro-organismo, e pegar, porque essas vacinas têm composição diferente uma da outra, uma é com vírus atenuado, outra pega lá uma parte genética do vírus e coloca em outro. Então, eu acho que isso vai ensinar muito o mundo em relação a como vencer uma pandemia mais rápido. Você concorda, Mariana? Totalmente. Até eu estava conversando com o FAR, né? Foi antes de ontem, que isso serviu também para a comunidade científica abrir um pouco as portas do que, né, assim, para a sociedade, do que é uma pesquisa, de como funciona, não só uma pesquisa assim para a área de saúde, para desenvolvimento de fármacos ou vacina, mas a pesquisa em si, como um todo, entendeu? E até uma maneira assim de disseminar, né, falar sobre pesquisa, sobre, né, ciência,
de uma maneira mais simples. Porque, assim, ainda nós temos a visão do pesquisador como aquela pessoa que fica... Até quando eu entrei nas ciências biológicas, eu imaginava assim, nossa, eu vou para campo, vou ficar com uma, né, com uma bota, um macacão, vou para campo. Eu vou para o laboratório. Fico lá com o meu tubo de ensaio, olhando uma substância, né? Então, essa visão nós fazemos isso, mas não só isso, saber disseminar também a pesquisa científica para a sociedade. Então, é uma coisa que, né, além de... E também da conversa entre os cientistas. Porque agora a gente está vendo assim, uma conversa entre os cientistas mais em âmbito mundial. Que um está fazendo uma pesquisa aqui, outro ali, você precisa de um reagente ou alguma coisa, você pede, você... Entendeu? Essa dinâmica, tanto para o mundo científico quanto para a sociedade, eu acho que eu posso falar que o vírus ajudou. A pandemia, né? E nessa linha, eu tenho aí ainda o Caio, que ele tinha colocado uma pergunta anterior, aí já é uma saia justa aí. Na influência política no meio social, você acha que o governo não se mobilizou corretamente, ou pode dizer que o povo foi negligente? Pois bater um recorde de mortes já não é normal. Certamente o Caio Caio Cristiano está comparando com os Estados Unidos, ou com a China, né? Quer dizer, pelo que eu entendo, nós ainda não estamos no platô. Por mais que digam, nós não estamos no platô, então a minha parte, eu entendo que seja um caminho correto, mas eu não sou o pesquisador nem o médico. É com vocês, a saia justa é para vocês. Eu queria dizer que, infelizmente, é como eu falei no começo da live, o Brasil e os Estados Unidos estão à frente, né? Mais de 50% dos casos no mundo estão concentrados nesses dois países, Brasil e Estados Unidos. O que eu acho que aconteceu com o Brasil? É um país extenso, e primeiro o vírus chegou importado, né? As pessoas que vinham da Itália. Eu lembro bem que eu cheguei lá em março, eu estava dando plantão no pronto-socorro, e chegou uma moça, falou, cheguei da Itália, e minha mãe está gripada, eu também estou, e nós queremos fazer... E foi um susto para mim, porque eu estava diante daquele problema todo em março. Então, o vírus chegou importado, veio da China, que passou pela Europa, que veio para o Brasil. E se não veio direto, né, porque a gente tem também muitos chineses. E daí, as grandes cidades, como São Paulo, foram o epicentro do Brasil. E agora, o que está acontecendo? Ele está indo para o interior. Tanto é que os índios, eles estão sendo contaminados há pouco tempo. E de uma maneira muito cruel, né? Porque não tem cuidado sanitário nenhum, então o governo tinha que olhar mais pelos índios. E a gente tinha que prever isso, que ele ia caminhar desse jeito, né? Primeiro as grandes cidades, depois o interior. É o que está acontecendo no estado de São Paulo. A cidade de São Paulo já está diminuindo o número de casos, o número de mortes, graças a Deus. Agora o interior avançou para o interior. Então, aqui em Itu, por exemplo, a gente está vivendo muitos casos, em todo o interior do estado de São Paulo. E o interior do país, Goiás, né, teve lá em Manaus, no começo, depois agora já está regredindo, e mais no centro-oeste ali, Goiás, os estados ali, inclusive Minas Gerais, estão aumentando o número de casos. E a população, infelizmente, é isso que a gente tem que chamar a atenção do brasileiro, puxar a orelha do brasileiro, porque a gente vê gente sem máscara na rua. Hoje eu vi um monte. Eu até, umas lives aí anteriores, uma semana ou duas atrás, a gente comentou isso, que eu fui contando um dia, deu 10% da população. Ou usa a máscara errada ou não usa. E isso é muito sério.
E o que também estamos observando no Brasil? A periferia, né, das grandes cidades, nas favelas do Rio de Janeiro, em São Paulo, que lá a gente tem que dar graças a Deus que nós temos uma casa, a gente tem uma família, que tem vários cômodos. Imagina um cômodo de uma casa no alto de uma favela no Rio ou em São Paulo, que tem que abrigar, e moram ali 4, 5 pessoas no mesmo cômodo. E como a gente vai fazer para isolar uma pessoa que está da família, que precisa ser isolada, se ela se contaminar? Então é um absurdo, né? É por isso que o Brasil avançou de uma tal forma aí que nós não já atingimos o platô, viu, Luciano? Só que o platô ele está muito alto e está demorando muito para ter a queda. Então está estável ali há mais de um mês nesse platô. O número de mortes, infelizmente, a média de 1.056, 1.060 mortes por dia o Brasil tem. Então, tudo isso envolvido e também com algumas ações políticas que eu acho que, do meu ponto de vista, foram erradas, que tinham que ter uma previsão do que ia acontecer. Tudo isso está levando o Brasil a ser campeão e vai, logo, logo, passar os Estados Unidos. E nessa linha, o Caio, inclusive, ele faz uma comparação com a Idade Média, né, com as pandemias, a Idade Média, com o momento atual. Quer dizer, nós estamos aí no século XXI, tá certo? E nós sofremos com essas catástrofes, né, que aparecem e dá a impressão que nós somos incapazes de resolver. Aí eu quero colocar uma pergunta para Mariana, se me permite, doutor Caio. Aproveitando a pergunta do Caio também, do Caio Cristiano. Mariana, os vírus anteriores, lá da Idade Média, a gente consegue fazer uma comparação com os atuais? Eles são mais fortes, mais poderosos, mesmo nós temos mais medicamento? Qual é a tua opinião? E o doutor Caio também, claro. Então, o que nós temos, essa é uma pergunta assim, muito interessante, porque você fala, na Idade Média era um tipo de vírus, agora é outro, como que é? Na verdade, é assim, vamos por a taxa, né, de letalidade dos vírus vai depender de cada vírus. Se foi na Idade Média, no Renascimento, ou hoje, não importa. Mas o que a gente está vendo hoje em dia? Por que esse vírus se tornou uma pandemia? Porque nós temos uma circulação mundial mais fácil. Então, né, você tendo também uma condição, você pode ir, vou até os Estados Unidos para um congresso. Você pega o avião, né, vamos fazer uma maneira fácil. Eu vou lá, eu preciso resolver né, eu tenho essa facilidade de locomoção. E na Idade Média eu tinha, né, para eu ir de um continente a outro, navio. Navio também levou peste bubônica, porque, né, teve toda, mas o que? Levava uma certa quantidade de pessoas, demorava um pouco mais. Então essa taxa de disseminação mundial, entendeu? Era menor. E hoje em dia, maior. E por que então, tudo bem, agora falando de tecnologia, porque naquela época não tinha vamos assim, tecnologia não só, vamos dizer, eletrônica, mas de fármacos e tudo, desenvolvimento. Era o tempo, né, daquela época. Hoje em dia é tudo fácil, vamos dizer assim, dentro da nossa condição. Mas por que demora? Por que está demorando? Porque isso tudo depende, além de financiamento, de pesquisa, porque assim, esse vírus, ele é uma coisa particular, então a gente tem que tratar para esse vírus. Mas ele é novo, né? Tudo é novo, então a gente precisa estudar. Esse estudo,
né, em âmbito, a gente já identificou, ele causa, né, os primeiros sintomas, beleza? Só que assim, ele, quando ele entra em contato, né, já está dentro do corpo, como que ele vai agir? Mas, eu tenho as, né, comorbidades. Mas eu sou um indivíduo saudável. E por que que teve pacientes que vieram a óbito, que eram jovens, saudáveis? Então, tipo, como que é essa dinâmica? Então, aí precisa de estudos. Então, esse tempo, né, que demora. Demora hoje, demorou... Imagina, assim, nos tempos, né, vou usar a Idade Média porque foi o exemplo dele. Imagine naqueles tempos, como que foi? Se você, assim, se fizer um estudo, a primeira, além, né, de desenvolvimento de vacina, mas a primeira ação foi o quê? Foi, né, dentro dos exames que eles tinham, foi isolar a população. Isso você pega, assim, nos relatos de peste bubônica, você pega nos relatos das outras, né, pestes que acometeram já a nossa, né, o mundo, todas têm o relato de isolamento social. Cada um no devido, mas teve o quê? O isolamento. Então, até voltando a uma pergunta, falta uma ação central. O Brasil é enorme, né? Cada um tem as suas particularidades, mas falta um centro ali que fale, assim é um jeito, mas só que aí o estado do Mato Grosso vai o quê? Ter as suas particularidades, mas o geral é assim que tem que funcionar. Que eu acho que isso que faltou, que a gente estava começando, no começo, né, da pandemia tivemos um sucesso, aí depois foi se perdendo. Aí ficou ali, um faz desse jeito, outro faz assim, aí surge, né, um estudo, alguém falando assim, aí aconteceu essa, né, ficou disperso. Muito bem, doutor Caio, quer complementar? Eu queria complementar falando que os países que tiveram sucesso no controle da doença foi aqueles países mais desenvolvidos também e que testaram muito, né? Coreia do Sul, Japão, eles aplicaram muitos testes. Aí, aplicando os testes, eles podem estudar, isolar aquelas áreas que têm mais contaminação e, com isso, estudar e aplicar alguma política sanitária, né, de contenção do vírus. Infelizmente, o Brasil testa pouco. Ele testa pouco e a gente sabe que nós temos 4 a 7 a 8 vezes mais contaminados do que os números mostram, por causa da subnotificação. Então, infelizmente, é assim. Luciano, para o tema dos medicamentos, né? Tem mais pergunta aí? Tem sim, mas agora nós vamos dar os boa noite. Vamos continuar com boa noite rapidinho. Nós estamos com 53 minutos já de conversa. A conversa boa vai rápido. Na verdade, está sendo isso em todas as nossas lives. Mariana, nós já estamos aí hoje eu acho que completa o segundo mês, nós temos quase 10 lives aqui, com temas assim, extremamente interessantes. Você já está fazendo parte dessa história também. Eu vou colocar na outra tela para passar aqui. Mariana, se ela pudesse enquadrar isso, pode se afastar também. Eu já volto àquela outra posição. Doutor Caio. Boa noite. Muito boa noite. Minha amiga Verônica Risse, muito boa noite, obrigado pela presença. Ana Maria, muito obrigado. Um abraço para você. Elaine Aparecida, muito obrigado mesmo pela presença. Ana Maria também, Ana Maria Ramos. Boa noite, Ana. Andressa Cardoso, minha amiga.
Muito boa noite, obrigado. Benedita Aparecida, essa é uma paciente muito querida, que ela sempre está mandando mensagem, sempre interagindo. Obrigado pela presença. Aí vai uma pergunta: o fato do corona já ter uma estrutura conhecida pela ciência facilita a pesquisa para o Covid? A Elaine Aparecida Romanese está fazendo essa pergunta. Fiquem à vontade para responder. Doutora. Sim, facilita, mas isso, assim, não quer dizer que vamos, assim, vai ter um tempo menor. Só que algumas etapas, né, consegue, assim, uma facilidade, vamos dizer assim. Eu consigo pensar num fármaco ou numa ação que seja um pouco mais assertiva. Não vou falar que, assim, o alvo, mas, assim, que eu consiga pensar assim, eu conheço a estrutura. Tem estrutura lá toda, né, do micro-organismo, né, do vírus, no caso. Eu consigo pensar, assim, em estratégias. Como jogo War, sabe, jogo de War. Eu preciso de estratégias para tentar ali ter um sucesso ou um maior sucesso nas minhas ações. No caso, né, nas minhas pesquisas. Mas isso já colabora, né, muito para esse pensamento de como eu atingo esse alvo, dos meios que eu posso atingir, se é, vamos dizer assim, exemplificar, uma vacina ou um remédio oral, como que eu vou fazer? Então, isso já dá uma facilitada. Muito bem. Eu não sei se eu passei aqui, mas não custa nada dar boa noite de novo aí, doutor Caio. Ana Maria Ramos, já dei boa noite, boa noite. Também já dei boa noite, minha amiga Andressa. Gislaine, essa não dei ainda boa noite, agora eu dou. Muito boa noite. Edilson, Inácio, muito boa noite, meu amigo. Se me permite, Edilson é um mestre também aqui, ele é diretor de uma universidade internacional, com sede aqui em Campinas, é um professor e um grande amigo nosso. Obrigado também, mestre Edilson, pela presença também. Vamos lá. E chamar o Edilson, né, Luciano? Qualquer dia chamar o Edilson para participar de uma live. Vamos lá, doutor. Ana Maria Floriano, muito boa noite, Ana. Obrigado pela presença. Elaine, muito obrigado. Já falei, né? Já falei para boa noite para ela. Também já falei, Luciano, você está repetindo aí. O Caio Cristiano. O Luciano está fazendo, Mariana, eu ler. A letrinha está desse tamanhozinho e eu não estou enxergando direito. Usar óculos. Tá certo. Aqui o Caio, eu vou lendo aqui. O Caio Cristiano falou que teve até no Carnaval, tá certo? Aqui tem a Floricultura Fátima está aqui com a gente. O Caio aqui está agradecendo, dizendo que é uma triste realidade, né? E também o esclarecimento aqui para o tempo que ele teve a oportunidade. Caio, você fique à vontade sempre, né? Para estar com a gente aqui, tá bom? Não se preocupe. E a letra pequena é proposital, tá bom? É para poder ter valor na live também. O Luciano está fazendo um teste de visão em mim. Muito bem. Mas eu gostaria, agora eu vou deixar Luciano. vocês aí. Vamos lá, tocando a live. Estamos com 59 minutos, a conversa está boa e tem muito assunto ainda, né, doutor? Eu gostaria, Mariana, de tocar nesse assunto em relação aos medicamentos. Isso, nós estamos prestando um serviço aqui ao pessoal que está nos ouvindo, eu tenho certeza disso, que nós vamos debater, eu acho que tem uma visão, você tem outra, e a gente vai debater, esse é o debate e é muito bom isso,
Ninguém é dono da verdade em relação a... Porque é tudo novo, é uma doença nova, e as pesquisas, elas têm que aparecer e às vezes demoram para aparecer. E em relação aos medicamentos, o que está havendo? A gente que consulta, que tem consultório, né, que sabe, alguns pacientes estão indo lá, batendo na porta para gente prescrever a ivermectina, porque rodou aí na internet, no WhatsApp, aquela doutora falando da África que usa a ivermectina de uma maneira profilática para combater parasitose e é um antiviral também. Então todo mundo está querendo tomar. Aí eu gostaria que você falasse, explicasse também. Tem a questão também da cloroquina, que a gente pode deixar para depois. E falasse mais sobre a ivermectina. Então, a ivermectina é utilizado, né, um antiparasitário, mas que teve também um estudo, né, foi no Canadá, que falou, né, que relatou assim, que teve sucesso quanto a, né, ação no Covid-19. Você vai ler, foram testes o quê? Testes in vitro. O que é teste in vitro? Teste numa cultura de células, numa placa. Aí eles fizeram o teste. Como que esse teste é feito? Tem várias placas, várias dosagens do medicamento, no caso da ivermectina, e você coloca as células lá. Teve uma ação, mas só que a concentração, né, que teve uma ação antiviral foi alta. Esse foi o primeiro resultado. Aí fizeram o que a gente chama de pré-print. O que é um pré-print? Você divulga os resultados parciais ou os primeiros resultados para a comunidade científica, só que não tem o fechamento desse estudo. É mais assim, a título de conhecimento e falar aqui, né, para a comunidade que está tendo esses testes. E isso foi para a internet, esse foi um primeiro, vamos dizer, a primeira ação milagrosa da ivermectina. Daí veio também essa pesquisadora falando que usa. O problema é assim, ele pode, que nós estamos, vamos dizer assim, ainda no escuro, porque estamos pesquisando, só que ele pode causar até uma redução antiviral, né, da atividade antiviral, como pode não ter nenhuma. O problema é que se ele não tiver nenhuma, ele não vai simplesmente sair do nosso organismo, né, ser eliminado, porque depende da dose que eu utilizar. Até a professora a doutora Janaína veio aqui na sua live e ela falou uma frase que a gente usa bastante, que é do Paracelsus. O que vai diferenciar um veneno de um medicamento é a dose. Então, eu posso assim, a ivermectina, ele tem efeitos colaterais também. Que aí eu vou falar assim, vou ter ou não vou ter? Vai depender de cada organismo. Porque lembra que até eu dizer analogia, cada organismo é uma fábrica. E eu, às vezes, posso ter rupturas, às vezes um curto-circuito na fábrica que eu não vejo, mas ele está lá. E, às vezes, alguma alteração ali faz esse gatilho. E, voltando também à ivermectina, quando eu tenho um paciente acometido, né, com a COVID, o vírus ele vai o quê? Ele tem uma ação principal nos pulmões. E foi também diagnosticado no coração. Então, se eu tenho um fármaco atuando, né, no meu organismo, o coração ali é uma bomba, né, que ela faz todo o sistema funcionar. Então, ele está tentando combater, um lado, eu entro com fármaco em dosagens, às vezes não a recomendada pelo médico, porque ia falar, é uma cápsula, um comprimido. Eu tomo, não aconteceu nada. Eu vou lá,
a bula está falando, tome 1 comprimido. Eu vou lá, tomo 2, tomo 3. Isso vai sobrecarregando um sistema que está sobrecarregado. Porque ele está tentando atuar em outra frente. Então, isso pode, um dos fatores que não recomenda-se a utilização, ou ainda não tem o quê? A dosagem para um efeito tanto antiparasitário quanto antiviral. Então, ainda estamos no estudo. Porém, assim, tem médico que prescreve? Sim, porque teve uma ação, em alguns pacientes apresenta, sim, uma ação positiva, mas o porquê e que pacientes são esses, que aí são os estudos. E comentando a sua fala, Mariana, transmitindo isso para o nosso ouvinte, esses estudos que você fala, estudos científicos, né, eles demoram um pouco, demoram mais tempo do que essa velocidade dessa pandemia. Então, há uma ansiedade de achar um medicamento eficaz. Os médicos, eles têm que se basear em estudos científicos, como você falou, e que, às vezes, o estudo científico demora meses, né, às vezes mais de ano, porque tem que estudar vários pacientes, fazer um estudo randomizado, multicêntrico, aí elaborar o trabalho, publicar numa revista científica, ter a análise da bancada dos cientistas, aí aprovado, aí os médicos, então, começam a falar, o estudo científico provou o quê, né? E esse estudo não está tendo ainda, porque a doença é muito nova, e ela vem com essa velocidade tremenda que a gente não está acompanhando esses estudos científicos. Mas eu confesso, Mariana, que aqui no meu grupo de médicos tem bastante gente usando, e a maioria deles está usando assim. Se uma pessoa teve contato com um paciente que teve a doença, eles medicam essa pessoa que teve contato e às vezes, lógico, analisando a família da pessoa. Aí eles prescrevem o remédio profilaticamente. Então, não estão prescrevendo para todo mundo, mas sim para aqueles que tiveram contato, que relataram esse contato, né? E a gente está, no dia a dia, vendo isso que está acontecendo. Como eu te falei, ontem mesmo, 3 pacientes me ligaram, né, e uma delas falou, olha, meu parente está lá na UTI. Então, essa pessoa, imagina a família inteira, ela precisa ser monitorada, precisa ser isolada, e alguns médicos eles estão receitando. O que está causando uma correria nas farmácias. Hoje eu fui numa farmácia, como eu disse, e eu perguntei lá, por perguntar se tinha. Estava esgotado, os pacientes estão indo atrás. Então, essa cautela que tem que ter, né, em relação a esse trabalho científico. Você acha que tem bastante trabalho em andamento no mundo? Sim, tanto para a ivermectina, né, quanto outros trabalhos para outros fármacos. Até aqui na USP, eles estão fazendo um trabalho com 35 fármacos. Eles só divulgaram o nome de um da ivermectina, dos outros eles ainda não divulgaram. Mas são 35 estudos, né, baseados em quê? E esse da ivermectina foi essa semana, que os primeiros estudos in vitro, que a gente faz nesse da placa, não foram, eles assim, a ivermectina não apresentou uma seletividade. O que é isso? Eles diminuíram a carga viral, aí você, nossa, já é, né, legal. Só que diminuiu porque atacou o vírus, ou diminuiu porque matou o vírus e a célula que o vírus parasita. Por quê? O vírus, ele depende da célula.
Se a célula morrer, ele também não tem ali o seu hospedeiro. Aí, outra fase de estudos. Então, assim, é como se eu estivesse brincando de Lego, sabe? É uma peça que você tem que encaixar as pecinhas. Porque eu fazer esses estudos in vitro, dando resultados, assim, positivos e que durem, assim, vamos dizer, um tempo, pelo menos ali, o tempo da pesquisa inicial, eu vou o quê? Passar para a próxima fase de estudos. Que aí eu vou usar cobaias, e aí, dando, assim, positivo, eu vou testar os seres humanos. Então, assim, são fases que eu preciso, porque se eu assim, liberar qualquer remédio que teve, né, uma ação numa cultura que a gente, né, na célula, porque esse ambiente que eu estou fazendo, essa primeira pesquisa, ele é todo controlado. Eu sei que célula é aquela, como que essa célula está, mas quando eu vou colocar, né, eu vou utilizar em outra, no ser humano, no organismo como um todo, olha quantas células a gente tem diferentes. E quantos organismos, né, quantas pessoas vão agir de modo diferente. Eu posso ter né, ter né, efeitos colaterais na maioria das pessoas, como também eu posso usar o fármaco, né, com uma ação positiva, mas que não tem efeito nenhum. Então, assim, mais uma vez, assim, só reforçando esse tempo da pesquisa, que, assim, é crucial para eu ter o quê? Para eu ter, eu não vou dizer a cura, mas para eu conter e conseguir, assim, igual nós temos as vacinas para influenza, que cada ano muda, porque vai sofrendo, assim, mutações o vírus. Mas eu consigo o quê? Eu já tenho todo um esquema, eu já conheço ali grande parte, que aí o quê? Eu mudo uma molécula ali da minha vacina, uma ação, que aí eu tenho a eficácia. Por isso que eu preciso dessa vacina também anual para a influenza. Ou seja, do ponto de vista médico, queria orientar o nosso ouvinte que converse com o seu médico antes de fazer uma decisão de comprar um remédio e tomando ele sem orientação médica, né? Não vamos ficar muito ansiosos em relação a essa procura em relação a esse medicamento. E eu queria fazer um parêntese, Mariana, porque não sei se foi essa semana ou a semana passada, que um cientista brasileiro, com o seu trabalho científico, conseguiu negativar o vírus HIV de um paciente. E, se eu não me engano, foi um dos poucos do mundo, que até então eles estavam conseguindo com transplantes de medula, se não me engano. Mas esse cientista brasileiro conseguiu e praticamente curou o paciente, que é a gente está muito ligado a essa história do coronavírus, né? E as pessoas não deram a importância científica e grande importância que esse cientista brasileiro descobriu. Né, Mariana? Isso. Eles fizeram o quê? Eles diminuíram até o coquetel utilizado, né, esse coquetel habitual, né, esse avanço que foi o coquetel anti-HIV, e eles utilizaram um outro fármaco para ver o que ia fazendo com com o vírus no corpo desse paciente. E foi reduzindo a carga viral até chegar no platô. Então, aí agora eles vão monitorar para ver se essa carga viral, assim, vamos dizer, no português, some. É que sumir, assim, a gente nunca usa, assim, 100%, sumir, né, essas denominações. Mas e aí eles estão agora testando esse mesmo método em outro paciente, para ver como que funciona, se depende de cada organismo, se vai ter um tratamento. Eu pego o fulano, ele tem assim, 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 ele vai usar tais tipos, é um tratamento mais particular, mas que tem o mesmo
efeito. Então, é isso que eles estão agora nesses próximos, né? Se eu não me engano, são mais 3 pacientes, né, com quadros diferentes, estágios diferentes também né, da carga viral, e que eles vão fazer o mesmo tipo de tratamento. Que, assim, que Maravilha, e que Deus permita, né, Mariana, que a gente descubra logo essa vacina aí contra o coronavírus e essa cura aí desse indivíduo permaneça e que logo acabem descobrindo também a cura da AIDS. Eu queria fazer um parênteses, Luciano. Sim. Entrou uma amiga aí muito especial, a Rose, que é dona de uma empresa lá em São Paulo, a Magriletes, que é de comida light. A gente é muito amigo. E um grande boa noite a Rose. Obrigado pela presença. É verdade, eu entrei aqui atrapalhando vocês, já estão com 1h16 de live e está muito bom. Eu quero marcar a presença da Rose Moscovitch, né, dando os parabéns. O Clécio Martins também, dando os parabéns, também está aqui. E também, quem passou por aqui, deve estar nos assistindo ainda, é o vereador Vinícius Saldino, de Salto, que é um amigo que a política nos trouxe, né? Quem mais? Também tem o Vitor Bonechini, que é um dos diretores da área de alimentos aqui da Secretaria Municipal aqui de Indaiatuba, também está passando por aqui. Tem muita gente que não escreveu, não deu a mensagem, mas passou aqui, deu oi, está vendo, vai ver, enfim, está cada dia melhor. Mas nós estamos chegando, né, infelizmente, no nosso momento de despedida. Concordam ou não? Você tem mais algum argumento aí para a doutora? Vamos encostar ela, vamos aproveitar essa capacidade toda, esse conhecimento todo, né, doutor Caio? Sem dúvida. Eu gostaria de deixar livre para a doutora Mariana, a doutora não, a mestre, a gente combinou explicar para a população, Mariana, a pessoa se forma, aí ela faz mestrado e faz doutorado. E eu, por exemplo, eu sou médico e nunca fiz mestrado, nunca fiz doutorado. Estou fazendo um MBA em administração hospitalar. Mas você fez mestrado na Unicamp, não é isso? Isso. Fiz mestrado na Unicamp, em biologia celular e tecidual. Estrutural, perdão. Que aí a área de concentração é a biologia tecidual. Mariana, e você quer dar um desfecho aí em relação a esse problema que a gente vive? O que você acha que vai acontecer nos próximos meses? Qual a solução? É a vacina só mesmo? O que você acha? Olha, a solução é uma coisa assim que eu seria assim, não solução, mas um método para conter. Porque vírus, falar em solução, é muito difícil até para quem pesquisa. Porque cada vírus é de um jeito. Cada vírus age de um jeito. E, levando para essa parte da população, tanto da parte até de remédio, de fármacos, pode desenvolver, assim, ou uma busca ou uma automedicação errada e ter o vírus poder se mutar. O que acontece? Aí nós estudamos um vírus, vamos dizer assim, numa etapa X, mas o vírus, assim, devido a ações tanto do meio ambiente quanto, né, dessas automedicações, né, essa parte já está numa outra, sabe, tem uma mutaçãozinha ou alguma diferença. Então, às vezes, o que eu descubro para esse que eu estou estudando já não vai ser o mesmo para esse outro novo. Então, esse, assim, é uma vertente que os pesquisadores trabalham e que vem, né, a calhar com essa busca pelo medicamento, certo? O medicamento ideal ou a vacina. Que a vacina já é um pouco assim mais que eu posso falar
controlado, porque depende dos órgãos de fazer, né? Então já é uma coisa, mas só que o medicamento já está mais acessível à população. Então, o que eu queria deixar é: confia na ciência, demora, mas estamos trabalhando, procurar informações de fontes seguras, certo? Assim, que você pode falar, mas eu recebo no Facebook, eu recebo no Instagram, eu vejo na televisão. Mas tem um momento que eu falo assim, ou desliga tudo, eu falo, vou agora reunir e procurar o quê? Alguém que eu confio, um médico, certo? Que né, você fala assim, tem tudo orientação do médico. Por quê? Se ele, mesmo que ele receite, mas você está o quê? Sendo assistido. Né? Porque isso é uma recomendação do Ministério da Saúde, que se prescrever, tenha a assistência do médico. Então, não só prescrever, ir para casa, certo? E fazer ou só automedicação, ou só tomar e ficar em casa. Não, tenha sempre esse acompanhamento e também se conhecer, porque ver assim, hoje a febre estava um pouco, hoje já aumentou a febre, mas eu estou tomando um antitérmico, e essa automedicação também, de novo, eu bato porque é uma coisa que interfere não só para a Covid, mas para outras doenças. Você fala, tomo hoje uma aspirina, falei o nome, tomo um medicamento para febre, tomo um medicamento para dor, tomo 1, tomo 2, tomo 3, entendeu? Então, tomar cuidado com isso, sempre procurar um médico, sempre procurar uma ajuda, e nesses tempos, né, atípicos, além de uma informação, né, segura, acreditar, porque demora, eu sei que às vezes é difícil, mas é um passo que a gente precisa seguir para ter benefícios mais para frente. Tanto até na parte, porque uma coisa assim, que a gente fala, mas a hidroxicloroquina, a cloroquina, a ivermectina, não funciona. Pode ser que funcione em outras doses, ou pode ser que também não funcione, eu já falei. O que eu vou, né, como eu vou saber? Pesquisando. E também, né, enquanto a gente não acha esse método de conter esse vírus e da gente voltar para o nosso novo normal, usar máscara, higiene e, se possível, fique em casa. É isso. Muito importante, uma pesquisadora do gabarito de Mariana, que já passou pela PUC, Unicamp, estar aqui conosco. Muito obrigado, Mariana, pelos seus conhecimentos, de passar para a gente esses conhecimentos, né? Acredito que quem assistiu gostou muito dessa live. A gente poderia ficar aqui a noite inteira, né, Mariana? Para mim é um prazer, creio que para você também. Vamos ver se você volta. E queria mandar um abraço para o Vinícius, que entrou aí, para o Caio, que também entrou, que outros que não estou com o nome aqui na tela, mas um grande abraço, obrigado mesmo pela presença de todos. E fiquem atentos que sempre quinta-feira, 7h30 da noite, a gente faz uma live aqui para adquirir conhecimento, para aprender com quem vem, com os nossos convidados, e também para passar para vocês. Uma boa semana, uma boa noite, fiquem com Deus, se protejam e tomem todas essas medidas e corrijam essas pessoas que teimam em não usar máscara e não fazer higiene e etc, né? Muito obrigado, Luciano, muito obrigado, Mariana, e a todos, e a todas e a todos que participaram. Boa noite, viu?